O título da minha mensagem de hoje é: Quando Deus diz 7, 6 não é o bastante. Quando Deus diz 7, 6 não é o bastante. Eu quero ler com vocês o texto que está 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós vamos ler a história da cura de um homem. E antes de continuar, eu só queria pedir, dá para baixar um pouquinho? Pode baixar aqui um pouquinho para mim, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher desse comandante de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, à sua dona: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Naamã, e agora nós vamos saltar alguns versículos de narrativa, e você pode ler na sua casa. Nós vamos saltar para o versículo 9 e continua assim o texto. Então Naamã, esse comandante, foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta que a menina havia falado. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele, Naamã, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Quantos conheciam essa história? Essa história é maravilhosa. Fala de um homem muito, muito, muito importante. Um homem que precisava de uma cura impossível. Tudo estava ao seu alcance. Todas as coisas estavam ao alcance desse homem, porque ele era amado pelo rei, ele era amado pela nação, mas a cura de uma lepra não estava ao seu alcance. Ele sabia o que precisava, sabia qual era o seu sonho, sabia qual era o seu desejo, mas não sabia como agora resolver esse problema. Sabe, você já percebeu que o nosso problema nunca é sonhar? O nosso problema nunca é encontrar quais são os nossos desejos, nunca é. Eu tenho certeza que o problema de ninguém aqui hoje, nessa manhã, é de, ok, qual é o sonho da minha vida? Nós sabemos o sonho da nossa vida, nós sabemos os nossos sonhos, nós sabemos o que precisamos. O nosso problema não é o sonho, o nosso problema é descobrir como chegar ao sonho. Como tornar sonhos em realidades. O problema não é sonhar. O problema é como tornamos esses sonhos em realidade. Descobrir como chegar ao destino que desejamos. Agora, quando nós descobrimos como alcançar o sonho, nós, junto com essa descoberta, fazemos uma segunda descoberta. E a segunda descoberta é: qual o preço que esse sonho vai me cobrar? Porque todo sonho tem um preço. Todo grande sonho tem um preço. Toda grande visão que você tem para o seu negócio, para a sua família, seja qual for, tem um preço, tem um custo. E junto, quando você descobre como chegar ao sonho, como chegar à realização da visão que você tem, junto com isso, vem o preço e você descobre o preço que tem que pagar. Sabe, há um tempo atrás, eu já dei esse exemplo antes, eu já contei essa história para vocês antes. Há um tempo atrás, eu comecei a conversar muito com o meu filho Teodoro. Isso foi ano passado. Meu filho mais velho, ele tem 7 anos agora. Esse ano ele faz 8 anos, é isso? Meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido.
E ano passado eu conversava muito com o Theo a respeito de ele não perder oportunidades. Não perder oportunidades quem sabe pela vergonha, ou quem sabe porque as coisas não estão acontecendo como ele desejaria que acontecesse, ele não perder essas oportunidades. E eu lembro que no desfile do 7 de setembro, a escola dele, obviamente as escolas desfilam no 7 de setembro, e ali fizeram obviamente um sorteio entre toda a escola, e quais crianças poderiam participar no sorteio, porque toda a escola não dava para participar, eram muitas escolas, e o nome dele foi colocado, ele queria participar, e ele chegou naquela semana para nós dizendo: pai, o meu nome vai ser sorteado e nós vamos ter um desfile e eu quero muito poder desfilar, então ora para Jesus para que saia o meu nome e que eu seja sorteado e eu possa participar do desfile da minha escola. E a gente orou junto com ele, disse: meu filho, se Deus quiser vai dar tudo certo, fica tranquilo. E chegou a semana e o nome dele foi sorteado, ele ficou tão feliz e dizia: pai, eu vou poder desfilar. Chegou a hora, ele estava tão empolgado, ele botou o uniforme da escola. E chegou o dia, chegou o 7 de setembro, e de manhã nós nos arrumamos, vestimos os dois, colocamos o uniforme, tudo que a escola pedia, e ele estava tão animado, mas ele estava nervoso, porque ele nunca tinha feito aquilo, e ele tinha algo preparado na cabeça dele, de como seria o desfile. Até hoje eu não sei exatamente qual era a ideia dele a respeito de desfile, não consegui descobrir. Mas ele foi nos meus ombros e ele estava feliz, e as mãozinhas suando, porque ele ia realizar o sonho dele, aquilo que estava na cabeça dele ia acontecer. Mas quando eu cheguei junto da turma, e ele desceu dos meus ombros, eu disse: filho, agora vai com a professora, e ela vai te contar como é que vai ser. E ele foi, e a professora contou como que ia ser, e ele começou a olhar para os coleguinhas, ele começou a olhar para a situação, e aparentemente, por aquilo que eu podia ver, não era aquilo que ele estava pensando na cabeça dele. Eu não sei o que era, se ele achou que ia dar não sei, uma bandeira na mão dele, eu não sei o que ele estava pensando, mas as coisas não eram aquilo que ele estava vendo, o sonho dele não parecia como ele tinha programado na cabeça dele. Obviamente, como as crianças às vezes fazem, ele ficou muito envergonhado e ele voltou e disse: pai, eu não vou querer participar. Eu disse: filho, tem certeza? E eu insisti 1, 2 vezes, ele disse: pai, eu não vou querer. Eu disse: filho, o pai não vai te insistir mais com você, é a tua decisão, mas você está perdendo uma grande oportunidade, era o seu sonho. Mas pai, eu não vou querer. Tá bom, eu botei ele de novo nos meus ombros e caminhei as 12 quadras de volta até o lugar onde estava a Débora e o Zion para a gente assistir então o desfile. Mas enquanto eu caminhava de volta com ele, não estava com ele nos meus ombros, eu estava com ele segurando de mão, ele parou, eu vi que ele estava triste. Filho, que foi? Eu ajoelhei, ele disse: pai, eu quero aprender a não perder mais as oportunidades da minha vida. E aquilo me cortou o coração, mas eu pensei: cara, é exatamente como a gente. É exatamente como nós vivemos a nossa vida com Deus. Nós planejamos algo na nossa cabeça, nós planejamos e sonhamos e vemos a visão que nós temos para alguma coisa, mas quando nós descobrimos o preço que aquilo custa, que aquela visão custa, nós recuamos, damos um passo atrás e dizer: não era como eu estava querendo. Sabe, Naamã, aconteceu exatamente isso com ele. Ele não era talvez uma pessoa má, nem nada disso. Era uma pessoa assim como eu e você. Assim como eu e você. Sabe, eu não sei você, mas eu não quero perder aquilo que eu mais desejo, só porque o preço do sonho, da visão, parece alto demais. Porque a verdade é que uma grande visão sempre vai cobrar um grande preço. Um grande sonho sempre cobrará grandes preços. Sabe, há pessoas aqui, há líderes de equipe aqui, há pessoas que chegaram há poucos meses na cidade, que tinham um sonho, tinham uma visão. E nós, em algumas conversas, eu posso falar isso, eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não conversei com ela antes, mas eu sei que eu tenho liberdade, eu posso falar. E em algumas semanas atrás, nós conversávamos, acho que mês passado nós conversávamos, e essa pessoa muito querida para nós diz: olha, eu sabia o que Deus estava me pedindo, eu sabia que Deus estava me chamando para esse lugar, eu sabia qual era a visão de Deus para mim, eu só não tinha ideia que o preço ia ser tão alto. Grandes sonhos, grandes visões tem também grandes preços. Eu não quero perder, porque eu sei que Deus tem os melhores planos comigo. Deus tem os melhores planos com você.
E é por isso que eu quero escolher todos os dias, pagar os preços necessários para que eu esteja pronto para aquilo que Ele tem para mim. Ah, Will, como que você sabe que os planos que Deus tem para você são bons? Porque a palavra dEle me afirma. Quando Ele fala através de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, quando Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas quando Deus diz 7, 6 nunca vai ser o bastante. No último domingo nós falamos sobre a importância de sermos cheios de visão. Falamos sobre como nós podemos estar alinhados com a visão de Jesus para nós. E assim nós chegarmos mais perto dos planos de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o preço que uma visão pode cobrar. E como nós fazemos para estarmos prontos para pagar o preço que uma grande visão requer. E não perder as oportunidades da nossa vida, simplesmente porque o preço era diferente do que aquilo que nós achávamos que poderia custar. Sabe, Naamã não era uma pessoa comum. Naamã era, como o texto diz, um alto comandante do exército do rei. Naamã tinha proximidade do rei. Naamã era um homem respeitado pelas pessoas. Naamã era um homem honrado. Todos conheciam a figura de Naamã. Por onde ele passava, as pessoas sabiam quem ele era, baixavam a cabeça em respeito. Naamã era um homem rico, porque como alto comandante do exército, comandante geral do exército, Naamã recebia bom recurso, um bom valor. Naamã tinha influência, era forte, era justo, e isso a Bíblia diz. Mas ele ficou leproso. Provavelmente, nesse texto, Naamã tinha ficado leproso há pouco tempo, porque aparentemente ele não deixou de exercer as funções de alto comandante. Então isso deveria ter acontecido há pouco tempo, porque ele ainda estava desempenhando as suas funções, era algo que ele ainda estava resolvendo. Sabe, no começo de um grande problema para nós, a gente não se sente ainda mergulhado no problema, a gente está, é algo que eu estou lidando. E alguém nos pergunta: ei, como é que está? Estou lidando. A gente só fala quando a coisa chegou num ponto que não tem mais como dar ré, não tem como vir mais para trás. Agora, a lepra era a doença mais desgraçada da época. Não havia nada mais desgraçado do que essa doença. Porque uma pessoa leprosa, ela morria aos pedaços, literalmente. A lepra fazia com que feridas enormes abrissem no corpo da pessoa, num braço, numa perna, no tronco, quem sabe. E as partes em volta desse lugar começavam literalmente a apodrecer e a cair. Imagina você olhar para você mesmo, para o seu corpo, e perceber que você está morrendo, você está apodrecendo vivo. Você está se decompondo em vida. Imagina o cheiro que aquilo exala. Essa era a vida desse homem. Agora, provavelmente, Naamã já deveria ter tido alguma outra tentativa, porque ele era tão importante, ele tinha tanto prestígio, quem sabe já havia passado pela mão de vários médicos, vários especialistas. Provavelmente dinheiro não era o problema para Naamã, provavelmente influência não era o problema dele, nada parecia ser um problema, a não ser a doença, que era um problema impossível de resolver. O problema de Naamã não era saber qual era o seu sonho era ser curado. Assim como o meu e o seu problema não é saber qual é o sonho da nossa vida, aquilo que nós mais desejamos. O problema de Naamã, nesse momento que nós lemos o texto, também não era, como alguns de nós ainda é um problema, descobrir como transformar esse sonho em realidade. Porque a menina judia havia ajudado bastante. Ela disse: olha, eu tenho a solução. Vai até o profeta em Samaria, ele tem a solução. Naamã já tinha descoberto como resolver o seu problema. Isso não era mais um problema. O problema de Naamã foi quando ele se deparou com o preço que a sua visão, que o seu sonho estava cobrando. Esse é o mesmo preço e é a mesma forma que Deus nos coloca na vida hoje em dia, do mesmo jeito. Agora, eu quero olhar para a história de Naamã rapidamente com vocês e percebermos juntos qual é o preço necessário que Deus coloca para que paguemos, no sentido de conquistarmos uma grande visão, conquistarmos um grande sonho. Porque é óbvio
que a nossa vida cobra preços em vários aspectos. É óbvio que a nossa vida cobra vários preços, e aqui nós não estamos falando de salvação, isso é outro papo, é outro assunto, isso é para depois. Em primeiro lugar, através da vida de Naamã e através da resposta de Eliseu para Naamã, que foi completamente diferente do que aquilo que ele queria, nós vemos que Deus nos pede para pagar o preço da confiança. O primeiro preço que nós precisamos aprender a pagar para grandes sonhos é confiar. Naamã tinha suas expectativas, ele já tinha desenhado tudo na sua mente, como Deus daria a sua cura, do jeito dele, não do jeito de Deus. Já tinha planejado os rios, quem sabe, já tinha planejado como que seria a cura. Olha, inclusive nós lemos no texto, diz, olha, eu achava que ele ia pelo menos aparecer diante de mim. Eu nem sequer vi o rosto desse homem, ele não tem respeito. Ele não me honra, era ele que precisava de ajuda, mas Naamã, o orgulho dele, assim como o nosso orgulho, impedia de se colocar na posição de dizer, eu preciso de ajuda. Não, eu pelo menos, eu pensava que esse homem ia aparecer de mim, ia colocar a sua mão sobre o lugar afetado, e tudo seria resolvido. Se não fosse assim, pelo menos então, em rios bons, em rios prestigiados. Não, o quê? Praia, não vou falar de praia, que tem gente que gosta de cada praia, então. Qualquer praia não, nas melhores praias, qualquer mar, qualquer rio, não. Eu já tenho aquilo que eu pensei. Confiar na palavra de Deus totalmente era o primeiro preço que a grande visão da cura de Naamã estava pedindo. Você já ouviu, quem sabe, o passo a passo da visão e do sonho que Deus tem para ti alguma vez e ficou pensando, Deus, eu pensava que ia ser diferente. Deus, eu queria tanto isso, eu sonhei tanto com isso, mas por acaso eu tenho que fazer alguma coisa, por acaso eu tenho que pagar algum preço. Em algum momento a palavra de Deus já foi tão clara com você, que você já recebeu N confirmações diferentes, mas você segue achando que esse preço não vale a pena, é muito alto. Você segue andando de lado, olhando para Deus para ver se o preço muda, para ver se as coisas e as formas daquilo, da conquista do seu sonho, da sua visão mudam. Você já sabe o que tem que fazer, Deus já falou com você, mas você segue ao redor para ver se as coisas mudam e ficam diferentes. Sabe, isso aqui é como se eu estivesse com dor de garganta agora, e vocês me aconselhassem ir no médico fulano de tal. E eu vou no médico fulano de tal, porque vocês me indicaram, ele é o melhor médico de todos. E eu vou no médico, e eu chego lá super animado, porque eu sei que ele vai ter a resposta para minha dor de garganta. Eu entro na consulta, eu pago a consulta. Eu entro, eu sento, o médico examina, olha para minha garganta, olha para as amígdalas, vê o que é que está acontecendo. Ele senta e diz, não, eu já sei que você tem, fica tranquilo, em 7 dias você vai estar novo em folha. Fico feliz da vida. Sento, ele começa a escrever a receita. Você vai tomar esse remédio de tantas em tantas horas, durante tantos dias, e mais esse aqui, e se tiver febre você toma esse aqui, e está tudo certo. Passa na farmácia, compra. E aí você imagina que eu tenho agora tudo para poder resolver o meu problema. A minha doença vai ficar curada em 7 dias. Ele prometeu, ele já disse como é. Ele disse, é batata, é isso aqui, vai resolver o teu problema. Eu saio com a receita, e a primeira coisa que eu faço é amassar e jogar na lata do lixo. E eu vou para minha casa, eu chego e minha esposa diz, e aí, o que aconteceu? Não, ele me disse isso. E então ele me deu esses remédios para tomar. E ele disse que se eu fizer direitinho o tratamento, em 7 dias eu tô novo. Ela disse, legal, você já comprou os medicamentos? Não, eu resolvi tocar fora a receita. O quê? Como assim? Sabe, eu e você às vezes agimos assim. Nós vamos ao médico dos médicos, nós dobramos os nossos joelhos e dizemos, Senhor Jesus, por favor me ajuda. Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor chegue próximo de mim, eu preciso que o Senhor toque na minha família. E Deus começa a falar com você. E a conversa de Deus é sempre a mais difícil de todos, porque você começa a sentir os passos que você tem que dar para você alcançar a visão que você está pedindo. E Deus começa a dizer para você qual é o preço das coisas. E não é porque Deus Ele precisa de alguma coisa nossa, não, é porque ao pagar o preço nós estamos nos preparando para receber aquilo que desejamos.
e nós oramos e pedimos a Deus, e depois nós ouvimos a voz de Deus, olha só, é isso, você tem que se dedicar mais a mim, você precisa abrir a palavra, você precisa me buscar, olha, você precisa terminar com esse relacionamento, olha, você precisa dar uma chance de novo, abrir o seu coração para novos relacionamentos. Deus começa a dar o preço daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós vemos. E aí nós nos levantamos no nosso quarto e dizemos, que oração boa, nossa, esse louvor estava maravilhoso, e você sai, fecha a porta, e nunca mais, você esquece que tem um preço para pagar. E aí depois de semanas, e meses, e anos, você está de novo na presença do Senhor, agora em outro lugar, e aí você começa a orar, Deus, eu já te pedi tanto, eu já orei tanto, meus joelhos estão vermelhos de tanto orar, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo, eu sou teu servo, eu sou tua filha, e toda aquela ladainha que a gente sabe fazer muito bem. Deus, por que o Senhor não me ouve? E Deus é como o médico sentado dizendo, como é que é? Eu te prescrevi a receita, eu falei o preço, a tua bênção está ali, você já sabe como, mas você precisa pagar o preço. Eu estou te falando 7, 6 não vão ser o suficiente. Mas Deus, eu fiz parte daquilo que o Senhor me falou. Não, mas parte não é tudo. O preço é completo. E o primeiro preço é confiar. A receita para a visão que Deus te deu já está na sua palavra. O preço é pagar com confiança nele. Se eu não estou disposto a pagar o preço, eu também não tenho direito de reclamar por não ter alcançado o sonho e a visão. Não tenho direito. Naamã não queria obedecer, porque ele não queria confiar. Ele era grande demais para confiar, poderoso demais para confiar. Naamã não queria confiar em Deus. Naamã queria que a sua cura fosse um evento grandioso, cheio de pompa, nos melhores lugares da cidade. Mas o preço era a confiança no Deus do impossível. E somente a obediência em confiança levaria Naamã e pode nos levar a curas impossíveis e improváveis. O preço de uma grande visão começa com confiar. Começa com confiar. Qual o preço de confiança Deus está te pedindo essa semana? Quais são as coisas que você já tem sentido no seu coração? Isso não é a sua consciência, isso se chama Espírito Santo. Para os mais íntimos, ES. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, que fala dentro de nós. Isso não é a sua consciência porque você é uma boa pessoa, porque a Bíblia é muito clara ao dizer que todas as coisas boas que nós podemos fazer não vêm de nós, mas vêm dele. Mas tem pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Quais são as coisas, quais são os preços que ele tem te pedido nessa semana, no último mês? Quais são os preços que, para a visão ser concluída, para o sonho ser alcançado, que Deus tem te pedido no ano de 2024? Quais amigos o Senhor está te pedindo para você se afastar? Quais são as amizades que não constroem nada da sua vida, mas apenas sugam a sua essência? Quais os relacionamentos que Ele está pedindo para você terminar? Quais são as chances que Ele está te pedindo para dar novamente? Porque muitos de nós precisam às vezes se afastar de alguns relacionamentos, de algumas amizades, mas muitos de nós estamos tão fechados e calejados e machucados por amizades do passado, por relacionamentos do passado, que nos fechamos e dizemos, Deus, nunca mais eu quero confiar. Deus, nunca mais eu quero me abrir para ninguém, nunca mais ninguém vai me ferir. Às vezes Deus está pedindo, olha, é hora de abrir novamente o teu coração, é hora de confiar novamente, é hora de te abrir para mim novamente. Quais ofertas de amor Ele está te pedindo para entregar? Sabe, Deus não pede as mesmas coisas para todas as pessoas, porque cada um de nós estamos em etapas de maturidade na fé e na vida diferentes uns dos outros. Então Deus nunca vai pedir a mesma coisa para mim que pede para o Gui. Nunca vai pedir a mesma coisa para o Leão que pede para o Cainã. Não são iguais. Nós estamos em momentos de vida, em fases de vida, em históricos de vida diferentes. É por isso que a comparação, ela sempre é injusta. Não existe comparação justa. Sabe por quê? Porque cada um de nós partimos de pontos diferentes da vida, vivemos coisas diferentes, estamos em momentos de vida diferentes,
Por isso que quando nós olhamos para a pessoa do nosso lado, para o nosso irmão, para a nossa amiga, que também está na mesma direção que nós, caminhando na fé, se dedicando ao Senhor, e olhamos, puxa, por que para mim esse preço parece tão difícil? E para essa pessoa as coisas vão tão bem, parece que não tem nada demais, e ela está vivendo a vida, e eu estou aqui me ralando, me ferrando. Ei, o preço, ele é para cada pessoa individual, dependendo do momento de maturidade, e ele também é para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma visão e um sonho diferente, e um propósito dado por Deus único. Não há maneira de sermos igual. Sabe, alguns de nós precisam pagar o preço de abandonar velhos hábitos. Hábitos que tínhamos antes de nos entregarmos para Jesus. Alguns de nós já se entregaram para Jesus, já o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida, têm a vida transformada, mas há coisas na nossa vida que nós precisamos decidir mudar, que elas não vão mudar com o decorrer do tempo. Nós precisamos decidir mudar, botar um ponto final em algumas coisas e dizer, olha, até hoje eu agia desse jeito, eu falava desse jeito, eu pensava desse jeito, a partir de amanhã eu falo como a Bíblia diz que eu falo, eu penso como a Bíblia diz que eu penso, eu tenho um propósito novo. Nós precisamos tomar decisões da nossa vida. Se você já sabe aquilo que é o preço, aquilo que precisa ser mudado, tome a decisão. Esse é o preço. Ah, mas não é fácil. Claro que não é. Nenhum preço é. Em primeiro lugar, pague o preço da confiança em Deus. Confiança naquilo que Ele está te falando. E em segundo lugar, o segundo preço que uma grande visão cobra é aprendermos a desapegar. Aprenda a desapegar. Eu lembro de uma propaganda, eu amava ela, não sei se ainda tem, né? O desapegue, quem lembra do... Eu amava aquilo, desapega, não está te servindo. Desapega por quê? Porque não está te servindo, porque você não usa mais, porque aquilo ficou velho, aquilo ficou no passado, não faz mais parte de quem você é. Para que você vai ter um berço de 2 toneladas se você não tem mais filho e não quer mais ter mais filho? Desapega. Para que guardar carrinhos de bebê? Dá para mim. Brincadeira, já ganhamos. Para que isso? Para que guardar coisas que você não usa no seu armário? Desapega, você tem uma vida nova. Versículo 11 que nós lemos diz que quando Naamã recebeu o preço que ele precisava, aquilo que ele precisava fazer para receber aquilo que ele desejava, versículo 11 diz, Naamã ficou indignado, acho que tem aqui, Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo que ele iria sair para me receber, eu estava certo que ele invocaria o nome do Senhor em pé, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, e eu seria curado, me curaria completamente. Naamã queria ser o orientador do milagre de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você mesmo, esse rostinho lindo que você tem, maravilhoso, nós queremos ser, muitas vezes, orientadores do milagre de Deus. Queremos dizer, Deus, eu quero o teu milagre porque eu não dou conta, mas eu quero que seja a minha maneira, a maneira que os meus pensamentos estão colocando, porque a visão o Senhor me deu, então sou eu que determino como a visão vai ser concluída. Deus tem que ter muito bom humor, porque senão a gente estaria ralado. Naamã queria que Deus fosse como o seu empregado, e tudo acontecesse conforme as suas expectativas, conforme as suas ideias de cura. Ele estava apegado às suas preferências, apegado a ter o controle, estava apegado às suas ideias. Talvez você não saiba disso, mas Deus não age pelas tuas preferências, Deus não age pelas tuas ideias, Deus age pela sua própria onisciência, conhecimento de todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, todo o poder e está em todos os lugares. Deus não precisa dos meus e dos teus conselhos para ser Deus. Ele não está lá sentado num trono dizendo, ok, deixa eu ver o que a Késia tem para me dizer, porque eu estou aqui meio embananado de como é que eu posso dar o milagre dela. Talvez a Késia tenha uma boa ideia para mim, então eu vou esperar aqui sentadinho para ver até ela chegar em oração me dizendo como eu devo agir. Ei, acorda, Ele é Deus.
Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele nos teceu na barriga da nossa mãe. Ele nos construiu, Ele nos escolheu com um propósito. O plano dele é antes da nossa criação e vai continuar depois que não estivermos mais nessa terra. Ele é Deus poderoso. Aprenda a desapegar. Quais são as coisas que você tem dificuldade de desapegar? Alguns de nós têm dificuldade de desapegar do controle das coisas. Eu sei, é difícil. Eu sou uma pessoa control freak total. Eu sei como é difícil. Alguns de nós temos dificuldade de desapegar do controle, de dizer: Deus, tá aí, controle está nas tuas mãos. Outros têm dificuldade de desapegar das suas preferências pessoais. Outros têm dificuldade de desapegar das suas ideias pré-estabelecidas, dos seus planos, dos planos que outras pessoas fizeram para você. Alguns de nós vivem a vida já adultos com planos que outras pessoas no passado traçaram para nós e disseram: é nessa linha que você tem que andar. E você nunca nem sequer olhou para cima para dizer: Deus, é isso mesmo? Mas porque outras pessoas te disseram que esse é o trilho da sua vida, que essa é a direção, você segue andando. Nós precisamos aprender a desapegar também dos planos que outras pessoas fizeram sobre o nosso respeito. A pergunta é: você prefere receber o milagre, o sonho, a visão, a cura, ou prefere manter as suas preferências? Você prefere a vida plena ou prefere as suas ideias? Prefere a prosperidade ou manter os seus planos intocados? Você quer um milagre sobre a tua família ou quer manter o controle? O que você prefere? Porque as duas coisas não caminham juntas. É preciso desapegar. Desapegar é dizer para Deus: Deus, sabe de uma coisa? A minha vontade não é a tua vontade. Está tudo bem isso. Deus não se ofende com isso. Deus, a vontade que eu gostaria que as coisas acontecessem não é a mesma tua. Mas assim como Jesus, o meu modelo de vida, uma vez disse antes de se entregar por mim, que o desejo dele não era morrer numa cruz, mas que fosse feita a tua vontade, não a dele. Do mesmo modo, eu estou desapegando, dizendo: Deus, essa não é a minha vontade, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. A nossa vontade, nós precisamos desapegar dela. Confiar é o primeiro preço, desapegar é o segundo preço, e o terceiro e último preço é se entregar. O texto que nós lemos diz que Eliseu mandou dizer para Naamã o seguinte: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele vai ser restaurada e você vai ficar purificado. Por que 7 mergulhos? Por que não 1? Por que não 2? Por que não 5? Por que não 6? Por que 7? Sabe, a Bíblia, ela é cheia de números e eu amo isso. A Bíblia não fala apenas com palavras, mas ela fala também com números. O número 6 na Bíblia sempre representa algo que é humano ou algo que é quase completo, mas é incompleto. Porque no 6º dia, Deus criou os seres humanos. Nós somos o número 6 na Bíblia. Aquilo que nós podemos alcançar, o nosso máximo potencial é um 6. Na escala de 1 a 7, somos 6. Não tem mais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de... Somos iguais a Deus? Não. Somos a imagem e semelhança dele. Nós somos 6, ele é 7. Na Bíblia o 7 representa a plenitude, representa algo completo, representa o próprio Deus. Sempre que você observar o 7 na Bíblia, está falando de Deus, está falando da trindade, está falando da perfeição, está falando de uma vida plena, de uma vida completa, de algo que está completo, não falta nenhum pedaço, não tem nenhuma deficiência, não tem nenhuma fraqueza. 7 é o que Deus ordena. É por isso que 6 não é suficiente. É por isso que ficar quase na obediência, quase na confiança, quase no desapego, não é a mesma coisa do que confiar, do que desapegar e do que se entregar.
Os 7 mergulhos que Deus estava pedindo para Naamã não era alguma coisa ritualística, alguma coisa do além. Não. Era sobre obediência. Significava a cura completa e total dele. Sabe, se você abrir a sua Bíblia em casa, no livro de Levítico faz parte dos primeiros 5 livros da Bíblia. E o livro de Levíticos fala muito a respeito dos rituais de purificação. E mais do que rituais, o livro de Levíticos fala ao povo de Israel e ensina coisas, como que eu posso dizer? Elementares, do saneamento básico, do cuidado humano. Fala onde a tribo deveria fazer suas necessidades. Porque lembrem-se, era um tribo no deserto. Não sabiam as doenças, não sabiam os alimentos que podiam causar doença. E o livro de Levíticos dá todas as instruções, inclusive para doenças. No livro de Levíticos, no capítulo 14, você vai encontrar o que deveria ser feito quando uma pessoa estivesse leprosa, quando uma pessoa tivesse a suspeita de que estava leprosa. E o primeiro lugar, a primeira coisa que tinha que fazer é que essa pessoa, no capítulo 14 de Levítico, você encontra que essa pessoa tinha que se afastar de tudo e de todos. O lugar onde dormia, ninguém mais podia entrar, a tenda onde dormia, tudo tinha que ser fechado, e essa pessoa tinha que se afastar e ficar durante 7 dias longe, afastado. No 7º dia, um sacerdote ia até essa pessoa e verificava o corpo dessa pessoa por completo, para ver se a doença ainda permanecia lá. E caso a doença não permanecesse mais lá, depois de 7 dias, essa pessoa continuava no mesmo lugar, por mais 7 dias. Então, 7 dias de novo, sem a sua família, sem as suas coisas, sem a sua alimentação, sem a sua comida preferida, sem os seus amigos, sem o seu convívio, sem a sua cama, mais 7 dias, agora são 14 dias. E depois, nos outros segundos 7 dias, o sacerdote vinha de novo e verificava de novo e dizia: ok, não tem nada, não é lepra, ou foi curado da lepra, não tem mais nada, porque Deus sempre fez milagres, no Antigo Testamento também. Não tem mais nada. Então agora, a pessoa pode voltar para o convívio, pode voltar para o seu sonho, pode voltar para a visão. Não. Agora é hora dessa pessoa vir e se lavar completamente. Ela deveria raspar todos os pelos do corpo inteiro, da cabeça, o corpo inteiro. Raspar a sobrancelha, se lavar, as suas roupas, as suas vestes, roupa de cama, onde dormia, deveria ser queimado. E depois dessa lavagem completa, aí então ele poderia voltar para o seu convívio, para o seu sonho, para a sua visão, para a sua casa, para a sua família. 7 mais 7. Sabe, é quando nós nos entregamos completamente à vontade de Deus que nós alcançamos os planos dele para nós. É preciso ir até o final. Se Deus está pedindo 7, 6 não vai resolver, 6 não paga o preço. Se a Bíblia fala que os nossos anos sobre a terra serão multiplicados, nós viveremos mais se honrarmos os nossos pais. Esse é 7, 6 não é o bastante. Mas eu quero viver muito, eu não quero honrar os meus pais, eu não quero cuidar da minha família, eu não estou nem aí para os meus pais, mas eu tenho uma boa alimentação, eu me cuido, eu me exercito. Grandes coisas, a lei do universo já foi colocada antes de você entrar nele. Se a Bíblia diz 7, 7 é 7 e não é 6, não dá para contornar. Se a Bíblia fala que nós precisamos perdoar quem nos ofende para sermos perdoados, não tem outra. 7 é 7, 6 não é o suficiente. Perdoar apenas as pessoas que me pediram perdão é 6. Como assim, Will? Se a pessoa me pede perdão e eu perdoo ela, eu estou cumprindo com a vontade de Deus na Bíblia? Não. Você pode estar cumprindo com o Antigo Testamento, mas não com a graça de Deus, com aquilo que Ele veio nos trazer. Porque a Bíblia diz que nós precisamos perdoar a quem nos ofendeu. Não fala nada sobre a pessoa primeiro nos pedir perdão. Nós precisamos aprender a pedir perdão antes mesmo, a perdoar antes mesmo de que a pessoa que nos causou mal nos peça perdão. Esse é o 7, não é 6. Se a Bíblia ensina e diz que eu devo respeitar a minha mulher, a minha esposa, a minha mulher, honrá-la, ou o meu marido, não há outra forma. Esse é o preço. Sabe, muitas coisas na nossa vida estão como se estivessem presas.
como se estivessem bloqueadas. E às vezes nós achamos que tem a ver com A, B ou C, e às vezes tem a ver com coisas tão elementares como o preço da visão de uma vida com Deus. Tem a ver com coisas tão elementares como o perdão, como a obediência, como a entrega. Sabe, eu preciso aprender a abrir mão de como eu acho que as coisas deveriam ser e me entregar completamente à vontade de Deus. Me entregar a palavra de Deus por completo. 1 ou 2 mergulhos não são o bastante se Deus disser 7. O problema é que às vezes nós queremos mergulhar e lavar só algumas partes de nós. Não, eu quero até tomar um banho, mas assim, 2 vezinhas tá, shopping. Não precisa mais. Mas tem que raspar os pelos do corpo, vai doer, vai ficar. Não, isso não precisa. Nós queremos que Deus lave só algumas partes nossa. Nós queremos que Deus multiplique só em algumas partes nossa. Não, eu vim à igreja buscando prosperidade de Deus. Vai me dizer que Deus não pode dar? Deus dá. Se tem um Deus que dá prosperidade, é o meu Deus. Mas sabe, não há maneira de você viver só uma parte da sua vida com Ele. Não há maneira de você mergulhar só o dedão do pé e obter o resultado do sonho da visão. Não há maneira de você mergulhar somente 1 ou 2 vezes e você tendo o resultado da visão, ter o sonho alcançado. Nós precisamos nos entregar completamente à vontade de Deus. Deus deseja nos lavar por completo, para vivermos a visão dEle, a visão que Ele tem para nós, o sonho que Ele tem para nossa família. Ele precisa de uma entrega completa. Sermos cheios de visão, no domingo passado, nós vimos que é importantíssimo. Ninguém chega a lugar nenhum se não tem uma visão, se não sabe para onde está indo. Agora, pagar o preço de uma grande visão é indispensável se você deseja viver essa visão. Se o preço está parecendo alto demais, parabéns! A sua vida também vai ser grande. Grandes sonhos, grande visão, grande preço, uma grande vida. Não perca aquilo que você mais quer, aquilo que você mais deseja, só porque o preço está parecendo alto demais. Naamã desistiu da cura. Você percebeu isso no texto? Alguém percebeu isso no texto? Que Naamã foi embora. Você percebeu isso? Ele não fez, em primeiro momento, o que o profeta disse para fazer. Ele foi buscando a cura, ele se irritou, ele reteve, ele não confiou, ele não desapegou, ele não fez, ele foi embora. Ele ficou bravo, ele simplesmente foi embora. Foi os servos dele que foram atrás. Ô meu senhor, ô paizinho, vem cá. Se o profeta tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, muito cara, que desse muito trabalho, o Senhor não faria? Ele está te pedindo só obediência. O que te custa? Custa tão pouco perto daquilo que você vai conquistar. Custa tão pouco perto da cura. Custa tão pouco perto da transformação. Sabe, o Senhor Deus às vezes chega perto de nós dizendo: ei cara, eu estou te dando um preço tão baixo perto da vida que você está desejando. Eu estou te dizendo algo tão simples como obedecer, como se entregar, como confiar, como desapegar. O que é isso comparado à vida que eu estou querendo te dar? Sabe? O versículo 11 mostra que depois de reclamar, aí então, depois de ser convencido, aí então, Naamã obedeceu. Às vezes, eu e você precisamos ouvir duras verdades de pessoas que estão à nossa volta, para cairmos na realidade de que alcançar a visão está logo ali, está logo à frente. Às vezes, escuta essa, às vezes a gente precisa ouvir coisas de pessoas que nós não queríamos ouvir, para acordar e perceber que o preço que a visão está logo ali. É só isso. No começo parecia tão grande o preço, no começo parecia tão difícil, mas às vezes tem que vir pessoas ao nosso redor e dizer: cara, é só isso. Compara isso com aquilo que você está querendo, compara isso com o sonho que Deus plantou no teu coração, compara isso com a visão que Deus está te dando, compara isso com o tamanho do teu milagre. É só isso, não é nada. Graças a Deus
por estarmos rodeados de pessoas que às vezes ouvem mais a voz de Deus do que a gente. Porque o nosso falta de desapego nos faz nos apegarmos ao nosso orgulho e ficarmos surdos e cegos para aquilo que está acontecendo. Eu preciso só pagar o preço correto. Mas o que vão pensar de mim? O que vão dizer se eu fizer isso? Mergulha. Mas vão me chamar de louco se eu fizer isso? Mergulha. Vão dizer que vai dar errado, que isso não vai funcionar? Mergulha. Mas eu sinto que eu sou muito importante para passar por isso. Eu sinto que, puxa vida, o que vai acontecer de mim e a minha influência? Mergulha. Mas eu sinto vergonha? Mergulha. Mas eu sinto medo? Mergulha. Mas eu sinto dor? Mergulha. Quando nós nos jogamos diretamente na confiança de Deus, abrimos os nossos braços e dizemos: Deus, que seja feito como é a tua vontade e não a minha, mas que a tua visão recaia sobre mim, que os teus planos sejam os meus planos, que os teus sonhos sejam os meus sonhos, que o teu desejo de família seja o meu desejo de família, e nós nos jogamos na decisão de Deus para nós. Tudo fica pequeno perto daquilo que nós vamos conquistar. Igreja Zoe, Deus está chamando cada um de nós para vivermos uma visão exponencial, uma visão profunda, sonhos maiores do que um dia nós poderíamos viver e sonhar. Deus está nos chamando para mais. Qual é a sua decisão? Eu quero orar por você. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. Qual o preço? Qual o preço da visão? Qual o preço que, quem sabe, está parecendo alto demais? Qual o preço que o Senhor está colocando no teu coração? Quais são as coisas que você precisa fazer? Quais são as decisões que você precisa tomar? Quais são as coisas que você precisa abandonar? Sabe, eu quero orar por você. E eu quero ser, nessa manhã, como esses servos de Naamã, como esses criados de Naamã. Eu quero ser o teu servo e te dizer: o preço que Deus está pedindo é tão pequeno perto da visão e do sonho que Ele está enchendo o teu coração. Eu quero te encher de coragem. Eu quero orar para que o Senhor e o Espírito de Deus encha o teu coração de coragem para tomar as decisões, ainda que pareçam difíceis, ainda que pareçam altas demais. Você ora comigo? Você pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, eu oro por todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Nesse momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo, além de encher o coração deles de visão do alto, de um sonho do alto, os ajude a pagar o preço necessário, os ajude a se entregar completamente, a confiar completamente, a desapegar completamente de coisas que não fazem mais sentido para a nossa vida, de coisas que ficaram para trás, de coisas de uma vida antiga. Pai, eu sei que o Senhor tem mais para nós. Eu sei que há mais da Tua parte para cada um de nós. Há mais para as nossas famílias. Há mais para o meu casamento. Há mais para as nossas empresas. Há mais para o nosso trabalho. Há mais para os nossos sonhos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar o preço da visão, não como algo difícil, como algo ruim, como algo duro de enfrentar, mas como uma bênção vinda das Tuas mãos. E Pai, em nome de Jesus, que ao pagarmos o preço da visão que o Senhor está nos dando, nós possamos ser preparados, construídos para o dia em que veremos a visão com os nossos olhos naturais, que veremos os nossos sonhos com os olhos naturais, que receberemos de Ti aquilo que mais estamos buscando. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Amém e amém. Será que nós podemos aplaudir o nome do Senhor? Você tem gratidão no seu coração pela palavra de Deus. Amém. Antes de nós terminarmos essa reunião, eu quero fazer um convite àquelas pessoas que estão aqui nessa manhã e precisam entregar as suas vidas para Jesus. Precisam dizer para o Senhor Jesus: Jesus, eu preciso fazer parte da Tua família, eu preciso ser chamado de filho e de filha. A
palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o Senhor e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Talvez você cresceu, viveu e sempre aprendeu e ouviu por aí que todos nós somos filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia não ensina dessa maneira. A Bíblia diz que cada um de nós somos criaturas de Deus. Somos criados por Ele. Mas diz que nós somos filhos dEle por adoção. Que a adoção de Deus, da família de Deus, está sempre aberta e disponível através de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas apenas para aqueles que decidem entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, com a sua boca, dizer: entra na minha vida, Tu és o Senhor dos meus dias, Tu és o dono da minha vida. Eu creio em Ti, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Nesse momento nós somos salvos. Nesse momento nós começamos uma jornada e uma caminhada na direção de Jesus. É apenas nesse momento. Por isso, em alguns instantes, nós vamos todo o auditório vai fechar os olhos, apenas para que as pessoas ao seu lado possam ter individualidade, porque essa é uma decisão única de transformação de vida. É uma decisão que muda os nossos dias. Enquanto estivermos de olhos fechados, eu vou contar até 13. Se essa for a tua decisão de entregar a sua vida para Jesus, você nunca fez essa oração, você nunca disse isso: Jesus, eu quero ser Teu a partir de hoje, Tu és o meu Senhor. Esse é o teu momento de fazer. E eu quero te convidar, se quando eu contar 3, se essa for a tua decisão, ou de fazer a tua paz com Deus nessa manhã, você levante uma das tuas mãos. Vamos todos fechar os olhos. Número 1, Jesus nos ama tanto que desceu do céu para se entregar no nosso lugar, fazer aquilo que não podíamos fazer, pagar o preço que nós não podíamos pagar. Esse é o único preço que não podemos pagar, o preço de acessar a Deus, de acessar o reino dos céus. Número 2, Ele te ama tanto que Ele está diante de nós aqui hoje, eu creio nisso, falando ao teu coração, te motivando, te incentivando, falando a tua alma, dizendo o quanto te ama, o quanto quer estar com você. E número 3, se essa é a tua decisão hoje, de entregar a sua vida para Jesus, levanta bem alto uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você, aonde você está. Amém, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou vendo você, eu estou vendo você. Amém, amém, pode baixar sua mão. Eu quero orar por você, porque essa decisão muda todas as coisas na sua vida, muda absolutamente tudo. Eu gostaria de te convidar a repetir as minhas palavras, a minha oração depois de mim. Você que tomou essa decisão, de olhos fechados mesmo, mas nós vamos fazer isso com a igreja inteira vai orar essa oração para te impulsionar, para te ajudar e para animar a tua fé, porque com essa oração nós também estamos dizendo que a partir de hoje somos a tua família e tu não está mais sozinho, amém? Diga assim comigo, igreja: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego os meus dias nas tuas mãos, eu reconheço que tu és o Senhor da minha vida, muda a minha vida, entra no meu coração e faz morada em mim, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, será que nós podemos honrar a decisão dessas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus? Nós estamos fazendo festa pela sua decisão. A sua decisão é importante para nós, é importante para os céus, amém. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e bem-vinda à família de Deus. Seja muito bem-vindo à família de Deus. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a uma família. Você não está mais sozinho, por isso nós amaríamos que você usasse um desses cartões de conexão que você tem. Aí tem uma opção que diz: eu decidi seguir a Jesus. Se você fosse tão amável de marcar essa opção, deixar os seus dados e colocar na urna, nós queremos fazer contato com você, nós queremos te ajudar na caminhada. E eu tenho um conselho, que é o melhor conselho que você vai ouvir hoje, você que tomou essa decisão hoje. O melhor conselho é: no próximo domingo, esteja aqui às 10 ou às 7 da noite. Não perca essa oportunidade. O caminhar com Deus é dia após dia. Amém.